Olá, alunos, colegas professores. Hoje nós vamos ter, né, uma aula diferenciada, tá? A primeira aula aí do nosso formato, né, de educação híbrida. E vamos, então, né, falar um pouquinho hoje. O tema da nossa aula é Projetando a Ação Artística. Esta é uma aula para a terceira série do ensino médio, tá? E faz parte aí do nosso menu de conteúdos integrados, certo? Olha só, qual habilidade a gente vai ver nessa aula de hoje? Entender o que é um projeto e os seus elementos básicos. Tá? Quais são os objetos de conhecimento, né, que a gente vai utilizar para a gente entender como é que funciona esse processo? Hoje nós vamos trabalhar com os elementos estruturantes de um projeto. Então, primeiro vamos conhecer um pouquinho dos conceitos, né, das características aí de um projeto artístico. A duração, né, desse projeto. A duração de todo o projeto ela é limitada. Ela necessariamente ela tem começo, meio e fim. Tá? Para que vocês possam organizar bem o projeto, vocês têm que ter em mente essa questão da duração. Quanto tempo será, né, cada etapa desse projeto? Quanto tempo eu vou demorar? Né? Vai ser um projeto a longo prazo, vai ser um projeto a curto prazo, vai ser um projeto que vai durar uma semana, um mês, né? Como se fosse uma sequência didática, como é que eu vou fazer? Então, a gente tem que ficar bem de olho nessa questão da duração, tá? O objetivo, gente, todos os projetos que a gente lançar, todos eles têm um objetivo específico, tá? Que é justamente aquele foco, né? Que aí ele tem esse objetivo que ele pode ser concreto, né? E variável e viável também. Ou seja, né, todo objetivo específico de um projeto, ele tem que ter o foco naquilo que você quer transmitir, só que ele tem que ser uma coisa concreta, palpável, né? E viável também. Ou seja, não adianta, só para vocês entenderem, não adianta você pegar e colocar, por exemplo, um projeto enorme que vai alocar um grande tempo, um grande espaço, muitas pessoas, muitos recursos humanos, recursos tecnológicos, se você não tiver tempo disponível para executar esse projeto. Tá certo? Então, sempre o projeto ele tem que ser viável. Você tem que adequar a ideia, o conceito total do seu projeto naquele tempo que você já determinou. Ou naquele prazo que você tem. Tá certo? Olha só. Nós temos também, vamos agora falar um pouquinho sobre os recursos, né? Os recursos, eles são limitados também, tá? Então, recursos humanos, financeiros, materiais, né, de um projeto, eles são limitados e deverão ser previamente definidos. Ou seja, para que você possa levar a termo um bom projeto, você tem que colocar, você tem que alocar tudo o que você vai precisar antes. Por quê? Muitas vezes você pode conseguir a parceria com alguém. Né? Pode acontecer de você conseguir, de repente, uma parceria, um patrocínio, alguém que vai fornecer algum tipo de material, né? Ou até mesmo algum parceiro para te ajudar, né? Oferecendo aí os seus préstimos, né? O seu recurso humano, os seus conhecimentos, para te ajudar a realizar esse projeto. Então, tudo que você vai fazer para que você tenha uma ideia clara e para que todos os envolvidos em todas as etapas desse projeto tenham essa ideia também, você tem que alocar ali. Então, de recursos humanos, eu vou precisar de tantas pessoas. Cada um vai exercer tal e tal e tal função. Mesma coisa, recursos materiais. Eu vou precisar disso, disso e disso. Recursos financeiros. Os recursos materiais, eles têm que sempre estar aliados aos recursos financeiros. Eu não posso, por exemplo, né, colocar, né, no meu projeto materiais que, com aquele orçamento, eu não vou poder comprar, não vou poder adquirir. Tá certo? Então, sempre que a gente for projetar alguma coisa, a gente tem que sempre pensar nessa questão. Tempo, o espaço disponível que eu vou ter para apresentar essa ideia e, né, no caso aí, a alocação de espaços, né, físicos para apresentar e levar a cabo essa ideia a termo, e também essa questão do orçamento. Tá? Nada na minha proposta pode fugir a esse orçamento inicial. Tá certo? Então, eu tenho uma proposta ali e, dentro dessa proposta, que eu vou alocar todos esses recursos que eu tenho. Tá bom? E, finalmente, nós vamos trabalhar com outra parte, que é a parte da autonomia de um projeto. Tá? A autonomia, ela requer uma estrutura administrativa própria. O que é isso? Né? Geralmente, a gente, quando idealiza um projeto, a gente tem aquela mania de centralizar tudo na gente mesmo. Né? Não é uma coisa muito conveniente. Por quê? Porque você já vai ter que estar organizando tudo, né? Cada parte, cada etapa, com recursos humanos, recursos materiais, recursos técnicos, recursos financeiros, tudo isso. Então, é muita coisa para você organizar sozinho. Então, é importante, se você quer dirigir, ser o diretor-geral desse projeto, dessa ideia, encabeçar tudo, é interessante. Só que é bom que para cada dessas etapas, ou para cada foco desses, né, dentro do seu projeto, você tenha
uma pessoa, um parceiro, uma pessoa responsável apenas por organizar isso. E a questão financeira é muito importante, tá? Então, é sempre bom que você tenha aí, além de um diretor artístico para te ajudar nessa parte de organização, você também tem aí um diretor financeiro, que é essa pessoa justamente que vai cuidar desses recursos financeiros que você vai ter. E vai ver o que é viável. Não, a gente não pode comprar esse equipamento aqui, porque o orçamento não dá. Mas esse equipamento aqui é similar, a gente pode comprar este, por exemplo, né? Citando aí um exemplo hipotético, tá bom, gente? Então, para a gente entender isso. E para que o nosso aluno também entenda quais são as possibilidades que ele tem, não é isso? Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente vai continuando aí a ver esses conceitos aí de como que a gente constrói juntos aí um projeto, tá? Elementos estruturantes de um projeto. O que é isso, né? Para que a gente leve a termo um projeto, sem abrir mão da qualidade, a gente precisa seguir algumas etapas, né? Ou aquelas unidades organizativas que a gente fala. Por quê? Para que a gente garanta que tudo vai ocorrer bem, com a maior propriedade, dentro dos prazos combinados, tá? Então, aquela coisa, foi o que eu falei, não adianta a gente pegar e projetar uma ideia a longuíssimo prazo, sendo que as pessoas, né, quem está esperando receber esse produto de volta, ela determinou para a gente um prazo de uma semana. Então, você não pode colocar o que você faria no mês dentro de uma semana. Né? Você vai acabar pulando etapas desse processo e vai ficar uma coisa bem desorganizada. E aí, a chance do seu projeto naufragar antes mesmo de sair do papel é bem comum acontecer. Tá? Então, por isso, a gente tem que prestar muita atenção nessa parte. Então, vamos entender o que a gente vai fazendo em cada etapa. A primeira etapa delas é a conceituação, que é quando você define qual é o tema, qual é o enredo, né? Qual é o motivo, o assunto que vai nortear esse projeto. Então, vamos supor que eu queira fazer, sei lá, uma mostra de música na minha escola. Então, a ideia inicial, eu vou pegar, vou conversar com os pares, com as pessoas que estarão envolvidas, para que juntos, né, de uma maneira colaborativa, a gente pense qual será o tema, qual será o tema do nosso festival de música aqui. Ah, a gente vai falar de um estilo de música específico? Ou nós vamos pegar algumas músicas e vamos fazer paródias? Ou vamos fazer músicas, músicas, né, composições autorais, falando um pouco sobre o momento histórico que a gente está vivendo hoje? Tá? Tudo isso a gente tem que ter em mente, tá bom? Olha só, segunda etapa aí, que é muito importante, é o planejamento. Esse planejamento ele é bem abrangente, né? Ele vai pegar toda essa parte onde você vai discriminar tudo que você vai fazer ali, todas as suas ideias. Então, é o momento de pensar em tudo, desde a escolha desse público-alvo que você tem, até o passo a passo da execução, determinando o prazo para a executação de cada etapa. Por isso que é muito importante a gente ficar atento aos prazos, tá? A gente não deve, assim a gente evita pular etapas, ou atropelar tudo e acabar saindo aquela coisa sem qualidade, ou, como eu já citei antes, até não saindo, né? Às vezes não sai. Então, vamos planejar direitinho, pense em todas as etapas, escolhe qual o público-alvo que você quer. Ah, eu quero que esse festival de música seja apenas para as crianças do fundamental, do ensino fundamental 1. Eu vou escolher, então, temáticas mais infantis, mais adequadas à realidade das crianças pequenininhas. Ah, não, eu quero que seja um festival bacana, com a participação de alunos do ensino médio, que já tocam em conservatório, já estudam música. Então, a minha ideia é voltada para o meu público do ensino médio. Então, vai ser para esse público-alvo que eu vou pensar, inclusive, a temática e todo o restante do projeto, certo? Aí nós temos aí a terceira etapa, a etapa da execução, que é quando, finalmente, né, eu tiro as ideias do papel e coloco elas em prática, certo? Então, aí a gente vai realizar cada fase do projeto, incluindo até a divulgação do produto final. Lembre-se que a divulgação é muito importante. Ela pode acontecer boca a boca ou ela pode, né, vocês podem fazer folders, usar as redes sociais, né, para fazer a divulgação e chamar esse público-alvo que você quer para o seu projeto, aí para a sua apresentação, enfim, tá bom? E, finalmente, nós temos a conclusão, que é a etapa final, que seria o feedback. Ou seja, é a etapa, né, onde a gente observa tudo o que aconteceu, o que deu certo, o que deu errado, os entraves, avanços que a gente teve e que a gente vê aí os resultados concretos, se a gente conseguiu atingir os objetivos ou não. Tá? E o que a gente finalmente levou, né, para a sociedade, para os nossos alunos, né, com aquele projeto, certo? Então, nós temos ainda, né, para a gente entender um pouquinho as linguagens híbridas, tá, que elas ajudam a gente, né,
na composição de um projeto. Quais são elas? São aquelas linguagens, né, que aliam várias outras linguagens dentro de si mesmas, tá? Na sua forma conteúdo aí, elas agregam, né, elementos de outras linguagens artísticas, ou seja, o happening, a performance, né, geralmente mais utilizados no teatro, tá? São exemplos aí de linguagens híbridas na arte, tá? Nós temos também as linguagens convergentes, que são aquelas que não fazem parte do universo artístico necessariamente, mas que elas ajudam na execução dessas outras etapas, tá? Então, esses códigos concorrem na realização de obras artísticas. A gente tem, por exemplo, a arquitetura, o designer, a moda, a publicidade, enfim, todas essas outras áreas que são externas à arte, elas acabam concorrendo aqui para ajudar a gente a executar um projeto com qualidade, certo? Então, agora, gente, nós vamos sugerir para vocês uma atividade, tá? Pesquisa e apreciação. Assistam a vídeos na internet de happenings, performances, né? Vocês, professores, podem exibir algum vídeo da própria escolha de vocês e prestem atenção nas características e em cada elemento observado, tá? Alunos aí, prestem atenção em imagens, sons, formas, temáticas, ações e anotem em seus cadernos todas as considerações que vocês fizeram em relação aos vídeos que vocês assistiram, tá? Em seguida, vocês vão pesquisar os conceitos de linguagens híbridas e linguagens convergentes e vão responder a seguinte questão aí nos cadernos de vocês. Quais são as principais semelhanças e diferenças entre a arte híbrida e convergente? Vocês têm aproximadamente 10 minutinhos para executar essa tarefa ou outra que o professor de vocês escolha, tá? A gente volta já em 10 minutinhos. Olha só, gente, voltando agora, né? Nós vamos então agora perceber um pouquinho como é que funciona essa questão da elaboração de um projeto artístico. Vamos lá? Olha só. Então, vamos falar um pouquinho com mais propriedade sobre o que é conceituação, tá? Na conceituação, você vai ter o desenvolvimento da ideia central, ou seja, aonde que você pode utilizar a integração entre as linguagens artísticas e as novas tecnologias, né? Ou até as linguagens híbridas e convergentes aí na elaboração do seu projeto, certo? Então, em nossos dias, gente, mais do que nunca, o uso das tecnologias, além de simplificar e otimizar esse tempo de produção, né, da gente, é importante o fator de divulgação do trabalho, né? Então, principalmente na divulgação, não só na hora da gente organizar essas ideias, mas também na hora de divulgá-las. As tecnologias atuais, elas têm ajudado bastante a gente nesse processo, tá? Possibilitando, então, que de forma ágil, o maior número possível de pessoas tenha acesso às nossas ideias, ou seja, né, que a gente possa mostrar, né, e que essas pessoas também possam ter um contato mais próximo conosco, né, os artistas propositores ali daquela mostra ou daquela exposição, enfim, tá? Certo? Então, vamos passar aqui para a segunda fase, né, que é a fase do planejamento, para que a gente entenda melhor como que a gente vai fazer esse planejamento, tá? O planejamento é o esboço do seu projeto, ou seja, você vai ter um roteirinho, tá? Organizadinho, como esse do exemplo aí que está na lousa, tá? Está aí na tela para vocês. Olha só. O que que vocês pretendem desenvolver? Lembra? Ideia central. Qual é a sua ideia central? O que que você quer transmitir? O que você quer mostrar? Quer falar sobre o quê? Quais linguagens artísticas você vai utilizar? Ah, é dança, é música, é teatro, é arte visual, é cinema, enfim, tá? Tá? Você vai escolher. Por que que você pretende realizar o projeto nessa linguagem artística escolhida? Tá? Então, aí você vai ter que, né, entender na sua cabeça, e todo mundo que está junto com você também vai ter que entender e responder para si próprio essa pergunta. Né? Por que usar a linguagem da dança, por exemplo, para falar, sei lá, da Covid? Tá? Sendo que você pode utilizar teatro, você pode utilizar arte visual, pintura, música, enfim, outras linguagens, tá? Então, por que você escolheu falar através da dança sobre isso, tá? Então, e outra, a quem se destina o produto gerado pelo projeto? Ou seja, você já teve uma ideia central, né, uma primeira ideia, agora você vai ter que o quê? Definir aí qual é o seu público-alvo, tá? Isso é muito importante. Lembra? Tudo que você fizer tem que estar adequado ao seu público-alvo. Tá? Para que você atinja mesmo, com realidade, aquela faixa ali, né, aquele nicho de pessoas que você pretende, tá bom? Comunidade escolar, pais e ou responsáveis, comunidade do entorno da escola, ou seja, esse projeto vai ser só para os alunos? Vai envolver toda a comunidade escolar? Alunos, funcionários da escola, professores,
Ou vocês querem abrir o leque para que a comunidade também assista, participe ativamente com vocês? Aí, né, é toda uma questão de pensar no formato que você vai ter, no tempo hábil que você vai ter para executar e também nos espaços que você vai ter para executar esse projeto, certo? Olha só. E aí, continuando ainda falando do planejamento, olha só. Quem vai fazer parte da equipe de trabalho para a realização desse projeto? Ou seja, quais são os recursos humanos que você vai ter que alocar? Né? Quem são as pessoas que vão ficar responsáveis pela divulgação, pelos figurinos, cenários, sonoplastia, se tiver, né? Coreografia, se tiver, enfim. Quem vai ficar responsável por cada parte dessas? Né? A questão do recurso financeiro, quem é que vai organizar, fazer as compras, os pagamentos, organizar aquilo que você precisa de material dentro do orçamento que você tem, enfim. Quem serão essas pessoas, né? Tá? De que forma vai ser realizado esse projeto? Quais são os recursos humanos, materiais e financeiros necessários? Lembre-se, tudo isso tem que estar registrado com antecedência, para que você apresente essa proposta e ela não seja rejeitada, né? Então, sempre que você vai propor um espetáculo desse tipo na sua escola, já conversa com o seu diretor, com o seu coordenador pedagógico, e já chega com um pré-projetinho já prontinho, esbocinho ali, para que todo mundo tenha uma ideia do que você vai fazer, tá bom? Em que período e data o projeto vai ser realizado? Lembra que eu falei? Pode ser de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Você tem que definir, né? Quanto tempo vai durar? Vai ser de uma semana o festival? Vai durar um dia só, 2 dias? Horários alternados, pegando manhã e tarde? Ou um período só? Tudo isso tem que estar previamente planejado, projetado e registrado nesse projeto, tá bom? Quanto tempo de duração o projeto vai ter, desde a elaboração até a conclusão, tá? Isso contando também já com o feedback final, tá, gente? É importante você ter tudo isso planejadinho, tá bom? E, finalmente, né? Onde que vai ser realizado? Quais são os espaços físicos que você vai poder utilizar? Na quadra, no pátio, na sala de aula? A sua escola tem auditório que você pode estar utilizando? Vai ser a quadra, enfim, tá? Então, nessa etapa aí do planejamento, você, o artista propositor, vai escolher o suporte para a obra, a materialidade e as ferramentas necessárias para a transformação daquela matéria, vai definir a forma, conteúdo que ela vai ter, de acordo com a ideia central ou com aquele tema que você escolheu lá na frente e de acordo também com o público-alvo. E também vai elencar qual é a melhor forma de expor seu trabalho. Tá vendo? Então, você vai fazer praticamente, né, como se você já fosse deixar pronto o projeto para ele só ser executado. Essa parte de planejamento é muito importante por isso, tá? Olha só. Então, vamos lá. Na execução, tá? A execução é a terceira etapa, né? Que é justamente, como eu falei para vocês, tirar a ideia do papel e transformar ela em realidade, tá? Então, é o fazer artístico aí. É o que equivale ao processo de criação. Então, nesse momento, vai acontecer o controle e o acompanhamento de todas as ações, as atividades práticas que você vai realizar nesse processo, além dos ajustes necessários para que tudo funcione perfeitamente, tá bom? Dentro dos prazos estabelecidos por você e pela equipe que vai estar trabalhando contigo, tá bom? Olha só. E, finalmente, chegamos à conclusão, o nosso famoso feedback, né? Que é o momento em que a gente faz a avaliação de tudo que aconteceu durante o processo, desde lá a ideia inicial, até o planejamento, até a execução, tá bom? E aí, a gente vai mensurar quais as metas, quais foram os objetivos que a gente atingiu totalmente, parcialmente, o que que funcionou bem, o que que não funcionou bem, tá? Para que a gente, então, numa próxima ocasião, a gente já tenha, né, uma ideia mais ou menos de erros possíveis, né, que a gente não deve repetir, tá bom? Isso ajuda bastante a gente. Tá legal, gente? E, finalmente, então, né, nós vamos aí sugerir para vocês uma próxima atividade. Olha só. De acordo com os temas abordados na aula de hoje, arte híbrida e arte convergente, individualmente ou em grupos, realizem o esboço de um projeto de intervenção artística no espaço escolar. Lembre-se, tá? Nesse esboço de projeto, vocês podem escolher a linguagem que vocês mais se identificarem. Pode ser música, dança, teatro, né? Poesia, enfim, né? O que a sua imaginação permitir. E vocês, então, vão tentar juntos, né, ou individualmente ou em grupos, aí se juntar e tentar criar aí um esbocinho simples de um projeto de intervenção, já pensando aí no espaço da escola de vocês. Vocês têm 10 minutinhos para executar essa tarefa, ou outra, né, que o professor aí determinar, ok? A gente volta já já, em 10 minutos. Olha só,
alunos, colegas professores, a gente voltou aqui. Espero que vocês tenham conseguido aí realizar projetos incríveis, né, usando aí toda a sua criatividade, tá? E então agora a gente vai finalizar a nossa aula de hoje, tá? Lembrando a vocês que todas as atividades vocês devem mantê-las registradas, guardadas, arquivadas, e o professor de sala de aula, ele pode, né, utilizar também essas atividades como mais um subsídio ou mais uma ferramenta de avaliação do processo de ensino-aprendizagem do aluno neste bimestre, certo? Então, os alunos podem organizar esse material em portfólios, né? Pegar uma pasta, organizar tudo dentro de uma pasta, ou pegar aquelas pastas fichário, né, com plastiquinho, enfim, né? Aí, da maneira que a imaginação de vocês permitir, tá? E é importante, então, a gente ter tudo registradinho, tudo guardadinho, para que a gente possa lançar mão sempre que a gente precisar. E, além de tudo, né, além de ser um grande instrumento de avaliação para o professor, também se torna um instrumento de pesquisa posterior, tá bom? Olha só, gente, muito obrigada a todos vocês pela presença e nos vemos até a próxima aula. Tchau, tchau.